2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Pedro é lá no finalzinho. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, sem culpa, aos olhos de Deus. Portanto, amados, enquanto esperamos que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica e pura, sem culpa, aos olhos de Deus. Meus amados, de forma, deixa eu olhar a hora, de forma, hoje no máximo 20 meses, termina, minha garganta está reclamando muito hoje, mas se existe uma coisa que eu reconheço, falamos pouco aqui, é sobre arrebatamento, é sobre escatologia. Meus amados, esperar exige um esforço, e esperar exige uma dedicação. Esperar exige que tenhamos paciência. Outro dia eu falei aqui que a minha esposa fala todo dia que quer morrer com 60 anos. Ela é assim, sem paciência. Mas Pedro, escrevendo aos irmãos, essa carta de Pedro se chama Carta Universal, porque é uma carta que nos ensina. Ela não foi uma carta direcionada à igreja nenhuma, mas foi direcionada tanto à igreja do passado como à igreja de hoje. Pedro, usado por Deus, ele dá uma receita aos irmãos de hoje e de ontem. Ele diz: amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, que coisas eram essas que Pedro estava dizendo que aconteceriam? Ele diz no 13: nós, porém, aguardamos com grande expectativa a sua vinda. Nesse dia, ele aparecerá nos céus e todos serão chamados. Todos aqui é os escolhidos. O arrebatamento é uma coisa que todo o crente fiel aguarda. Mas ele dá um conselho sobre a espera. Ele dá um conselho sobre a expectativa da espera. Qual o conselho que ele dá? Ele diz: esforcem-se para levar uma vida pacífica. O que é levar uma vida pacífica? É uma vida onde você transmita o que está dentro de você. Há um texto que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu aprendo com Pedro, irmão Cícero, que o crente perturbado, o crente que não transmite paz, ele não está preparado para o arrebatamento. O crente que, onde chega, não consegue trazer para o ambiente calmaria, alegria, paz, não é. Este sim está pronto para esperar o arrebatamento. Mas ele diz: espere a sua vinda de uma forma pacífica e sem culpa aos olhos de Deus. Por que Pedro disse isso? Porque os irmãos para qual ele se dirigiu a carta estão vivendo um tempo onde eles imaginavam e achavam que as culpas que eles carregavam devido aos seus atos, eles achavam que as culpas que eles carregavam iam impedi-los de chegar a Deus.
Mas o crente que espera a vinda de Jesus, ele é um crente que não carrega a culpa. Mas pastor, mas eu errei. Eu sei que você errou. Mas pastor, eu acho que eu estou preparado para a vida de Jesus. Qual é a culpa que está te atrapalhando, te impedindo? O que é que está te bloqueando de esperar Jesus? Mas o arrebatamento é uma coisa interessante. O que a gente mais vê nesses lugares, como Sete Casas, Carro Queimado, Rosa Luxemburgo, é mulher grávida. É um povo que gosta de fazer menino. E é um prazo de espera. Um chega com 7 meses, outro chega com 8 meses, a maioria com 9 meses. Você esperar sabendo a data é uma coisa. O crente é diferente, ele espera o arrebatamento sem saber a data. Jesus disse no Evangelho de Mateus que se um dono de casa soubesse que quando o ladrão invadia a sua casa, ele se preparava para não deixar o ladrão entrar. Mas a volta de Jesus acontecerá quando ninguém espera. Aí ele diz, mas fiquem na expectativa, porque quando tiver nações contra nações, reino contra reino, guerras, filho contra pais, pais contra filhos, é porque está próxima a minha vida. Está próximo. Muito mais do que no tempo de Paulo, do que no tempo da igreja de Atos, que os irmãos venderam tudo, achando que Jesus ia voltar lá no tempo de Atos. Você viu o que aconteceu semana passada? Para quem não sabe, o deserto do Saara é o deserto mais quente e maior que existe, onde as temperaturas ultrapassam os 55 graus. Aqui já chegou a 45? Já? Aqui já chegou a 45 graus? Lá no deserto do Saara, uma temperatura normal, 55. Já chegou a 70. Você viu como está o deserto do Saara? Totalmente alagado. Isso nunca aconteceu na história do mundo. E, por outro lado, a floresta amazônica está vivendo a sua fase mais seca. Era para estar úmida. É uma profecia que está contida no livro de Isaías. Farei inundações no deserto quando chegar o tempo. Ei, são características que estão evidentemente visíveis. Ainda ontem foi lançado um carro nos Estados Unidos, o Elon Musk, que não tem motorista. Mas isso é normal, os carros nos Estados Unidos, 5% já não tem motorista. Mas não é só isso, o carro não tem direção. Mas não é só isso, o carro não tem câmbio, não tem acelerador, não tem marcha, não tem freio, não tem embreagem, não tem nada. Você entra, quando você entra aqui, senta aqui, bota o cinto, só basta você dizer, vamos, e o carro sai lá. Onde foi que você já imaginou viver isso? Em lugar nenhum. A tecnologia avançou de uma forma tão absurda que em Los Angeles, o mês passado, uma mulher casou com um robô. Ela pagou $3 milhões para fazer um robô do jeito que ela quer, o marido. As coisas estão tão avançadas. Não sei se você pode fazer um robô. Então, as coisas estão tão avançadas. Tem uma lei no Texas. Uma jovem de 38 anos, ela casou com ela mesma. Isso é verdade, você pode procurar. A lei permite lá você casar com você mesmo. Ela casou com uma, viveu com ela mesmo 2 anos. Isso é um absurdo, né? Mas está na internet, se quiser, bota no grupo. E pediu divórcio. Nem ela conseguiu conviver com ela. Onde é que você já imaginou viver isso na face da terra? Fala para mim. Em lugar nenhum, filho. O mundo está de cabeça para baixo numa velocidade absurda
Sabe o que é isso? A volta de Jesus. A Terra acelerou a velocidade em 0,9 milhões de quilômetros. A Terra está girando mais rápido. Você percebe, né? Ainda ontem a gente estava aqui, assim você estava aceitando Jesus. Ainda ontem era janeiro, a gente já está em dezembro. Você percebe isso? Os tempos amanhecem, os tempos entardecem. A Bíblia diz que Jesus disse que se esses dias não fossem diminuídos, nós não suportaríamos. Sabe por que o tempo está acelerando? Porque a vida de Jesus está mais próxima do que a gente imagina. Eu não posso me aprofundar nesse tema de arrebatamento como gostaria. Entenda bem. Jesus, foi lido aqui pelo irmão Renilson, que Jesus foi elevado aos céus. Está escrito no livro de Atos. Esta foi a primeira vinda que ele veio e voltou. Estamos na expectativa da segunda, onde ele levará consigo a igreja. Todavia, porém, no entanto, meus amados, os crentes que chegarão diante de Deus serão arrebatados. Eles precisam disto. Disso o quê? Levar uma vida pacífica e sem culpa aos olhos de Deus. Você leva uma vida pacífica? Pastor, eu não sei o que é levar uma vida pacífica. Levar uma vida em paz é aquela pessoa que, onde chegar, ninguém vai olhar para ela e dizer, aquilo, oxe, nem o cão quer lá no inferno. Levar uma vida em paz, sabe o que é? É aquelas pessoas que, mesmo não tendo errado em uma situação, mas para não ter mal-estar com aquela outra pessoa, diz, olha, se eu errei, me perdoa. Mas não foi eu que errei, foi o outro. Mas quem é pacífico chega assim, se eu errei, me perdoa. Quem é pacífico? Aquelas pessoas que você nunca vai ouvir da boca dele, palavras do tipo, se depender de mim, fulano vai lá do inferno, mais para dentro aí. Eu conheço um rapaz que disse, me separei por causa da minha sogra. E quando aquela infeliz morrer, eu vou enterrar ela de cabeça para baixo. Por quê? Porque quando ela tentar cavar, ela vai afundando o mar. Se ela por acaso ressuscitar e querer sair, ela vai afundar não. O coração de quem tem paz e não tem culpa, e é um coração pacífico, não tem problema com ninguém. Ninguém. Esses dias eu estava falando com minha mãe sobre a diferença de gostar e amar. Eu já falei aqui. Ela discordou. Mas eu preciso amar todo mundo. Todo mundo mesmo. Até quem não gosta de mim. Se eu quiser viver sem culpa e entrar no céu. Pastor, é fácil. Eu não acho difícil. Meus amados, o crente que leva a paz onde chega, ele não vê dificuldades em deixar a paz por onde passa. Mas por que a paz? Para poder a gente ser arrebatado. Entenda assim, entenda o que Hebreus 11:5 diz. Pela fé, Enoque foi levado ao céu sem ver a morte. E desapareceu, porque Deus levou para junto de si. Antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando. Se você não entendeu esse texto, eu vou explicar. Enoque foi um homem de Deus citado na Bíblia apenas uma vez. Que quando ele estava perto de morrer, Deus disse, não, você não vai morrer não. Eu vou trazer você para cá sem precisar você morrer. E levou ele para o céu. E ele não passou pela morte. Mas a Bíblia diz
que ele andou com Deus. Eu fico imaginando, será que se Enoque fosse crente hoje, como será que ele era? Irritado, impaciente, agressivo, falava tudo de forma asperosa, se irritava fácil. Poxa, quem anda com Deus é absurdamente passivo. É absurdamente passivo. Quem anda com Deus tem a certeza que se Jesus vier hoje, ele sobe hoje. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui somos novos crentes. Se eu perguntar, irmão, o senhor tem certeza que se Jesus vier hoje, você vai dizer, acho que possivelmente, sei não, mas eu acho que é normal, vocês são novos crentes. Mas entenda uma receita. Pedro falou exatamente isso. Como é que eu faço, pastor, para ter essa certeza? Sejam pacíficos, saibam esperar, esforce para levar uma vida sem culpa. Sem culpa nenhuma. Conheço um irmão que chegou com uma menina que estava grávida, 17 anos, estava grávida de namorado, e ele era tio dela, e ele disse, homem, aborta essa criatura, é melhor do que essa criatura vir ao mundo, sabe-se lá o que ele vai ser. Quem é cristão não dá um conselho desse? E ele andava na igreja 5, 7, 8 anos, não lembro mais. Não lembro. Quem é pacífico, se eu der um conselho desse a alguém, eu fico uns 2 anos sem dormir, com o juiz buzinando. Vai carregar uma culpa. Irmãos, não é difícil nós levarmos uma vida correta. Pastor, como é que eu posso levar uma vida correta? Fale a verdade, custe o que custar. Como é que eu levo uma vida correta? Busque a Deus, custe o que custar. Como é que eu levo uma vida correta? Ore ao Senhor, custe o que custar. Leia a palavra, escute a palavra, viva a palavra. Viva uma vida pacífica. Meu Deus, como um crente faz a diferença. Um crente muda a história do ambiente. Um crente muda a situação de um lugar. Um crente é tudo que 7 casas precisa, é da igreja aqui, nessa localidade. Sermos todos em um só pensamento, buscarmos esperar a vinda de Jesus com paciência. Mas não é só isso. Entenda bem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 a 17 diz: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, teremos um encontro antes daqueles que já morreram. E quando a trombeta tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois deles nós que estamos vivos nos encontraremos com o Senhor, e assim estaremos com Ele para sempre. À espera da igreja, dessa geração. Na igreja que eu era co-pastor, um irmão me procurou e disse: eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu disse: diga, será que Jesus ainda vem mesmo? Aí eu perguntei a ele se a Bíblia, aí eu disse a ele: se a Bíblia não estiver mentindo, que com certeza não está, ele vem. Mas o que o diabo trabalha é para tirar de você essa certeza que Jesus vem. Mas se você olhar em sua volta, o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo de união, nunca se uniram, escute, nunca se uniram Talibã com Rússia, nunca se uniram Turquia com Rússia, nunca se uniram China com Rússia. Agora estão se reunindo. Sabe o que a Bíblia chama isso?
de Cristo está próximo. Tudo está programado. Tudo. E aliás, você que não sabe mexer no Pix, aprenda. Porque a partir de outubro de 2025 você não vai receber dinheiro de papel. Vai ser tudo por aqui. Tudo. O governo vai saber, ele já sabe, vai saber melhor tudo que você faz. Tudo. Aprenda a mexer. E a partir de outubro de 2025, mas eu não sei ler não, o governo não quer saber. Mas eu não sei fazer Pix não, o governo não quer saber, você vai passar fome. A partir de outubro de 2025, o governo vai querer que o dinheiro em papel acabe, a moeda já está pronta. Sabe como é o nome da moeda? Drex. Acabou o real. O nome da moeda é Drex. Ninguém vai dizer assim, você tem aí R$5? Não. Você tem Drex no Pix ou Josefa Pedro? Quanto de Drex você tem no Pix? Sabe por que isso acontece? Porque há um trabalho unificado entre um homem chamado Jorge Soros. Se você quiser pesquisar, pesquisa. Jorge Soros, ele tem 92 anos hoje, que é uma ala do poder mundial. Do outro lado, há esse bilionário que é o homem mais rico do mundo, chamado Elon Musk, que trabalham dia e noite para um governo único, uma moeda única e uma liderança única. E todos, Irã, Iraque, Turquia, Cazaquistão, Paquistão, Índia, todos, eu podia dizer aqui dezenas de países, trabalham para a destruição do Estado israelense. Todos estão se unindo. Ei, você não sabe o que é isso, talvez seja loucura para eu falar isso na sua cabeça, mas 6% do produto interno bruto, chamado PIB, de todos os países, vai ser gasto em armas para a guerra, bomba, o que mais? Produção de tanques, aviões e tudo mais. Só esse ano 2023, Israel gastou 23 bilhões de dólares no exército israelense. Só Israel. O exército americano gastou 700 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Todo mundo se preparando para uma guerra. Aí, para haver paz nesse período de guerra, precisa aparecer um homem. E esse homem vai aparecer, já apareceu, mas ele vai governar. Mas para isso, todo o mundo precisa estar modernizado. Como? O dinheiro invisível, o dinheiro digital. Hoje, se você pegar e gastar R$30 numa farmácia e não pedirem o seu CPF, o governo não vai saber, vai? Não. Agora, quando você tiver com Drex no telefone, que você gastar R$5 num remédio para dor de cabeça na farmácia, o governo vai saber. José Fagama comprou R$5 em Adorflex na farmácia. Só esse mês ela já gastou R$200 de remédio. O governo vai saber de tudo. Aí, sabe o que é que vai acontecer? Do seu dinheiro vai ser financiado tudo que o governo quiser. Ele vai dizer, olha, esse mês, por uma dificuldade financeira, vamos ter uma redução no seu salário de 10%. Você vai dizer o quê? Está tudo dominado por ele. Não, mas nós vamos invadir aonde? O mundo está entrando num funil que você nem percebe. Funil absurdo. Sabe o que é isso? A volta de Jesus. Mas qual a minha receita, pastor? Livra sem culpa. Espere com paciência. Sem aperreio. Vocês já ouviram várias vezes eu dizer aqui que todo dia eu digo para Jesus, me dá uma boa dose de maracujina hoje. Eu tento não me estressar, não me alterar, não me irritar, todos os dias. Jesus tem misericórdia de mim. Você não vai viver irritado, bravo. É muito difícil. E sem culpa. Eu durmo, deito, tranquilo, com consciência que hoje eu acordei e não fiz mal a ninguém, nem a mim mesmo. Porque às vezes a gente não faz aos outros, mas faz a gente mesmo. Mas não.
Então, irmão, em um assentamento aí, o problema que deu no coração dele foi tanto ódio que ele sente de uma pessoa. Ele não está fazendo mal para ela, ele está fazendo mal para ele mesmo. Então, nós devemos nos preparar, irmãos. Eu estava pensando em falar sobre arrebatamento e trazer aqui uma TV, um computador, para mostrar para vocês como é que estão as coisas. Com vídeos, fotos, comentários, imagens, para você entender. O negócio está feio. Olha, a situação, o governo americano está com medo de haver uma guerra no Oriente Médio, porque se haver guerra no Oriente Médio, irmão Deus, o Senhor aqui vai ser terrível. Como assim? Há uma passagem no oceano chamada Passagem de Teirim, que é uma passagem dominada pelo Irã, onde 30% do petróleo do mundo passa lá. 30% do petróleo do mundo. Se Israel atacar o Irã com apoio americano, o Irã diz: por aqui não passa petróleo mais nenhum. Acabou-se 30% do petróleo do mundo por um determinado período. Aí o barril do petróleo sobe. Aí a gente aqui vai sentir o peso. O mundo hoje ainda não faz guerra por água, mas a partir de 2030 vai fazer. O mundo hoje faz guerra por petróleo, mas a partir de 2030 vai fazer. Ei, por que eu estou dizendo tudo isso para você? Para você entender. Independente do que aconteça em tua volta, esteja firme com Jesus, agarrado com Jesus, em paz com a sua consciência, esperando com paciência, mesmo com essas coisas todas acontecendo, porque Jesus está vindo aí buscar a igreja. Eu tenho o maior medo de ficar. E eu estava dizendo em outro lugar que eu tenho o maior medo de não subir com Jesus. Por isso que todo dia eu me policio. Quando eu venho com um pensamento que eu imagino que seja errado, eita, Jesus, tem misericórdia de mim. É uma briga constante de mim comigo mesmo. Porque se Jesus vir e pelo um vacilo que eu cometi, eu ficar 44 anos de igreja, vai para onde? Jesus vai dizer: não, vou buscar o Júnior, porque ele ficou 44 anos na igreja. Mas exatamente naquele dia ele enganou a esposa, ele mentiu com o vizinho, ele ficou com o troco que a mulher da venda deu enganada para ele. Ele não se arrependeu disso. Ei, ser crente não é difícil. Não é difícil ser crente. É só você viver de forma decente, sem culpa, cabeça fria, com paciência. Por isso que eu gravo os cultos. Se a minha esposa olhar o que ela disse hoje aqui, ela vai dizer: poxa, falei hoje meio sem freio. Não é não. Aí depois eu gravo, que eu editava bonitinho. Deita aqui, vamos comer o pipoca, vamos assistir o culto de domingo. Eu assisto tudo. Então, perceba bem. Jesus está esperando. Jesus está esperando. Com a mesma expectativa que nós. O dia onde a noiva vai se encontrar com o noivo. Ou você acha que eu estou errado? No dia do casamento, você acha que só a noiva fica com a expectativa e o noivo não? Você acha que só a noiva fica: meu Deus, hoje é o dia, e o noivo não? O noivo fica dizendo: eita, eu vou casar com aquela desgraçada, meu Deus, acabei com a minha vida. É assim? Não. O noivo fica ansioso, ele vai ficar não? Fica sim. Fica assim. No meu casamento, a primeira ansiedade era se a noiva vinha. E quando eu vi o carro chegar, a segunda ansiedade era ver como é que ela estava. Porque se ela não tivesse linda no dia do casamento, eu ia entender que eu tomei um prejuízo bravo. Porque se no dia do casamento a noiva não estiver linda, meu amigo,
Graças a Deus que estava bonito. Então, perceba bem. A mesma expectativa que a igreja tem esperando Jesus, Jesus tem esperando a igreja. A pergunta é, no meio de tanto acontecimento, tanta coisa no mundo, e agora está mais do que certo de não fazer ninguém, você acha o que é que a gente está precisando ainda fazer para pegar firme com Jesus? Todo dia, viva como se fosse o último dia da sua vida. Eu tento fazer isso. Você não pense assim que eu vou dormir hoje e dizer, amanhã eu me acordo. Amanhã. Não. Eu penso que Jesus pode vir hoje, daqui a uma hora, 2 de madrugada. Não é por isso que eu nunca durmo com raiva da minha esposa. Eu me livro. Não, meu irmão, quando o crente não vai para o céu porque lutou com veemência, ele acaba temendo com medo de ir para o inferno. E você não tem noção. Não, se o povo assistisse um filme real, como é o inferno, porque tem gente que não acredita. Meu amigo, se vocês estão achando que essa temperatura aqui, meu amigo, você nunca foi no inferno, não. Meu amigo, e se fosse verdade, que não é verdade, o que uma igreja aí diz que tem um lugar chamado purgatório. A Bíblia não diz isso. Mas vamos supor que fosse verdade. Aí, pelos meus pecados, eu ia ficar lá uns 50 anos, depois saía. Imagina eu 50 anos queimando. Eu já vivi um bocado de tempo, ainda tenho 44, ainda faltava mais 6. Queimando lá. Mas o purgatório não existe. Aí, é fogo eterno. E a pessoa, a gente nunca morre. Você vai pedir para morrer, nunca morre. Assando que nem churrasco sem ficar assado. Uma temperatura absurda. Você vai querer algo, você lembra que o Lázaro e o rico, Lázaro estava lá no céu, o rico estava lá no inferno, e disse, mande Lázaro molhar o dedo, encostar na minha boca para ver se alivia. Eu disse, não, meu filho, enquanto você estava vivo, ainda tinha chance, agora tem como não. Eu queria não acreditar, mas é a Bíblia que diz. Não se come. A Bíblia diz. Eu não sei quantos textos, mas vou pesquisar hoje. Quantos textos tem na Bíblia falando sobre inferno? Eu sei que Jesus falou mais de inferno do que de céu. Eu fico imaginando, eu no inferno. Aí Deus o livre, né? Chego lá, aí encontro o irmão Cícero. Rapaz, o senhor aqui. Eu digo, eu estou muito admirado do senhor aqui. E agora? Eternamente quem manda aqui. Meu amigo, é terrível. Eu já queimei os dedos. E um ferro de solda que subiu um couro com fedor de queimada aqui que doeu uma semana. Haja manteiga. Eu passei ainda da manteiga na parte queimada que deu vontade de comer o pedacinho do dedo que queimou. Mas doeu pra caramba. Não, mas minha amada, quem vai para o inferno não é isso aqui não. Quem vai para o inferno é o espírito da gente. Não, se for... Não entendi. Ainda não ouvi. Porque algo escrito, ele vai ser ressuscitado. Se a senhora botar um ferro no fogo, o ferro esquenta, não esquenta? Mas o fogo destrói o ferro? Não, né? O corpo da gente vai ser tipo um ferro no fogo, esquenta, mas não se acaba. O ferro não se acaba. Não, mas esse foguinho aqui não é quente não, filho. Esse foguinho aqui é besteira. A gente está falando de morte espiritual, onde você nunca mais vai se livrar daquele lugar. Por outro lado, se a gente permanecer fiel, a gente nunca mais vai se livrar
aspas, se livrar foi um termo errado. Se a gente permanecer fiel, nunca mais a gente vai sair de um paraíso. De um ambiente onde não vai ter briga, não vai ter falta de paciência, não vai ter nada. Só sossego, alegria, festa, prazer, música. O céu vai ter música? Claro que vai. Você imaginou um culto cantando, adorando a Jesus 24 horas com ele presente? E esse ambiente nunca se acaba, festa, alegria, prazer. Não tem ninguém doente, não tem ninguém sem uma perna, não tem ninguém faltando um dedo, não tem ninguém com dor de cabeça, não tem ninguém com doença nenhuma, problema na coluna. Só paz, alegria, prazer, felicidade. É esse lugar que a gente vai. Agora a gente tem que permanecer firme, com paciência, sem culpa diante de Deus. Amém? Amém. Vamos permanecer fiel, meus irmãos. Vamos ter um compromisso com Jesus. Vamos ter um compromisso com Jesus. A gente precisa. Agora, qual é o primeiro passo para quem quer chegar no céu e ter um compromisso com Jesus? Confessar Ele como Salvador. Sentir o desejo de servir a Ele de todo o coração. Amém? Vamos orar? Meu Jesus, Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez entender um pouquinho da responsabilidade que nós temos nesta luta de chegar no céu. Pai, não deixe, Senhor, que nenhum de nós descuidemos, mas nos mantenha preparados, com compromisso, fiéis, seguros, para chegar aonde o Senhor está e vivermos para sempre com o Senhor. Pai, salva os moradores de 7 casas, salva os moradores dessa região, para a tua glória, para o teu nome ser ainda mais engrandecido. Dê uma semana de vitória, de bênção, de conquista, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continue na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E você diz?